Para se conhecer o efeito anomérico, precisamos ter uma ideia como ocorre a estabilidade da D-glicose, além de saber que sua conformação ela é tridimensional no ciclo hexano. Logo, uma variação de energia sofrida por suas moléculas fazem com que os grupos, girando em torno de uma determinada ligação simples, que estão em livre rotação na natureza, hajam temporariamente. Em relação às posições dos substituintes no anel do ciclo hexano, temos duas possibilidades. As ligações axiais, que são perpendiculares em relação ao eixo Y no anel, e as ligações equatoriais, que possuem um plano irregular no anel e estão em torno da linha equatorial no eixo X. Como desenhar a conformação de cadeira do ciclo hexano? Primeiro, desenhar duas linhas paralelas para baixo e um pouco deslocada uma da outra, ficando com 4 átomos de carbono no mesmo plano. Segundo, coloque um átomo de carbono acima e à direita do plano dos outros 4 carbonos e faça mais duas ligações. Terceiro, coloque o átomo de carbono abaixo e à esquerda no plano dos outros 4 carbonos e faça mais duas ligações. Para converter a projeção de Raworth da D-glicose em uma conformação de cadeira, devemos seguir as orientações. Primeiro, começar desenhando a cadeira com o espaldar à esquerda, ou seja, com a parte da cadeira que a pessoa se apoia para sentar, e o pé à direita. Segundo, colocaremos o oxigênio do anel no canto posterior direito. Terceiro, o grupo álcool primário na posição equatorial. O quarto, o grupo hidroxila em carbono 3 está também na posição equatorial. O quinto, quando percorremos as linhas do anel, vemos que todos os substituintes hidroxila na beta-D-glicose estão nas posições equatoriais. Sexto, as posições axiais estão todas ocupadas por hidrogênios. Por que há mais beta-D-glicose que alfa-D-glicose numa solução aquosa em equilíbrio? O grupo hidroxila, ligado ao carbono anomérico, está na posição equatorial, na beta-D-glicose, ao passo que ele está na posição axial, na alfa-D-glicose. Portanto, a beta-D-glicose é mais estável que a alfa-D-glicose. Assim, a beta-D-glicose predomina numa solução aquosa em equilíbrio com 64%. Logo, seus substituintes são mais volumosos, enquanto que, na forma axial, a posição dos substituintes mais próximos terá uma probabilidade de repulsão eletrônica. Com relação ao efeito anomérico, quando a glicose reage com álcool para formar um glicosídeo, o produto principal é o alfa-glicosídeo. Como a formação do acetal é reversível, o alfa-glicosídeo deve ser mais estável que o beta-glicosídeo. A preferência de certos substituintes ligados ao carbono anomérico pela posição axial é denominada efeito anomérico. O que é responsável pelo efeito anomérico? Os substituintes que preferem a posição axial têm um par isolado no átomo Z ligado ao anel. A ligação do carbono com o átomo isolado Z tem um orbital sigma antiligante. O orbital que contém o par isolado axial do oxigênio do anel só pode se sobrepor ao orbital sigma se o substituinte estiver axial. Se o substituinte estiver equatorial, nenhum dos orbitais que contiverem um par isolado
estará alinhado corretamente para a sobreposição. Açúcares redutores e não redutores. O açúcar redutor é um açúcar que possui um grupo aldeído, cetona, M-acetal ou M-cetal. Sem um desses grupos, ele é um açúcar não redutor. Com relação à determinação do tamanho do anel, dois procedimentos diferentes podem ser usados para determinar que tamanho de anel é formado por um monossacarídeo. No primeiro procedimento, o tratamento do monossacarídeo com excesso de iodeto de metila e óxido de prata converte todos os grupos de hidroxila a éter. A hidrólise de um acetal, catalisada por um ácido, forma então um M-acetal, que está em equilíbrio com a sua forma de cadeia aberta. O tamanho do anel pode ser determinado com base na estrutura da cadeia aberta, já que o único grupo hidroxila é aquele que formou o M-acetal cíclico. No segundo procedimento, para determinar o tamanho do anel de um monossacarídeo, um acetal do monossacarídeo é oxidado com excesso de ácido periódico, em que o ácido periódico quebra 1,2-dióis. O alfa-hidroxialdeído formado quando o ácido periódico quebra 1,2,3-triol é posteriormente oxidado a ácido fórmico e a outro aldeído. Os produtos obtidos da quebra com o periodato de um acetal de 6 membros são diferentes daqueles obtidos da quebra de um acetal de 5 membros. Com relação ao teste de Tollens, ele serve para diferenciar aldeídos de cetonas e diferencia os açúcares redutores. O nitrato de prata adicionado reage com hidróxido de amônio e precipita hidróxido de prata. A adição de mais de hidróxido de amônio dissolve o precipitado pela formação do íon complexo de amim-prata. Este complexo atua como redutor para aldeídos, que, por sua vez, são oxidados a ácido carboxílico carboxilato. A prata metálica, sob condições de repouso e pH adequado, se deposita nas paredes do tubo de ensaio e forma um espelho de prata. Caso o pH não esteja básico o suficiente ou o sistema for agitado, pode-se formar apenas um precipitado cinza, que também caracteriza a presença de açúcares redutores. No caso dos disacarídeos, se um grupo M-acetal de um monossacarídeo formar um acetal pela reação com um grupo álcool de outro monossacarídeo, o glicosídeo formado é um disacarídeo. Logo, disacarídeos são substâncias constituídas de duas subunidades de monossacarídeos, unidas por uma ligação acetal. Por exemplo, a maltose é um disacarídeo obtido da hidrólise do amido. Contém duas subunidades de glicose unidas por ligação acetal. Essa ligação acetal específica é denominada ligação alfa, 1,4' glicosídica. A ligação se dá entre o carbono 1 de uma subunidade do açúcar com o carbono 4' da outra. A ligação alfa 1,4' glicosídica porque o átomo de oxigênio nela envolvido está na posição alfa. Note que a estrutura da maltose é mostrada sem especificar a configuração do carbono anomérico, que não é um acetal. O carbono anomérico da subunidade à direita, marcado por um traço ondulado, já que a maltose ela tanto pode existir
na forma alfa quanto na forma beta. O grupo hidroxila ligado ao carbono anomérico na alfa-maltose está na posição axial e na beta-maltose o grupo hidroxila está na posição equatorial. Com relação à celobiose, é um disacarídeo obtido da hidrólise de celulose e também contém 2 subunidades de D-glicose. A celobiose difere da maltose pelo fato de suas 2 subunidades de glicose serem unidas por uma ligação beta-1,4 linha glicosídica. Assim, a única diferença entre as estruturas da maltose e da celobiose é a configuração da ligação glicosídica. O disacarídeo mais comum é a sacarose, açúcar de mesa, proveniente da cana-de-açúcar ou da beterraba açucareira. Cerca de 90 milhões de toneladas de sacarose são produzidas anualmente no mundo. A sacarose, ela consiste de uma subunidade de glicose e de uma subunidade de frutose, unidas por uma ligação glicosídica entre o carbono 1 da glicose, na posição alfa, e o carbono 2 da frutose, na posição beta. Com relação à lactose, é um disacarídeo encontrado no leite e seus derivados. Constitui em peso de 4,1% do leite da vaca e 6,5% do leite humano. Uma das subunidades da lactose é a D-galactose e a outra é a D-glicose. A subunidade de D-galactose é um acetal e a subunidade D-glicose é um M-acetal. As subunidades são unidas por uma ligação beta-1,4 linha glicosídica. Como uma das subunidades é um M-acetal, a lactose é um açúcar redutor e sofre muita rotação. Com relação à intolerância à lactose, a lactase é uma enzima que quebra especificamente ligações beta-1,4 linha glicosídica da lactose. Cães e gatos, eles perdem a lactase intestinal quando se tornam adultos. Por isso, não podem mais digerir a lactose. Consequentemente, quando são alimentados com leite ou derivados do leite, a lactose não degrada e causa problemas digestivos, como inchaços, dor abdominais e diarreia. Quando os seres humanos têm gastroenterite ou outros distúrbios intestinais, podem perder sua lactase temporariamente, tornando-se assim intolerantes à lactose. Alguns perdem a lactase permanentemente quando crescem. Os polissacarídeos contêm, no mínimo, 10 e até milhares de unidades de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas. O peso molecular das cadeias polissacarídicas individuais é variável. Com relação à classificação por função, os polissacarídeos podem ser de reserva, com valor energéticos, servem como reserva de carboidratos que liberam monossacarídeos conforme necessário. Devido à sua natureza polimérica, são osmoticamente menos ativos e que podem, portanto, ser armazenados em grandes quantidades no interior da célula. Exemplo, são o amido nas plantas e algas e o glicogênio no fígado dos animais. Já os polissacarídeos estruturais participam na formação de estruturas orgânicas, dando estabilidade mecânica para as células, órgãos e organismos, sendo alguns fortemente hidratados, evitando que as células e tecidos percam líquido. Exemplo, são as celulose e a quitina, presente no exoesqueleto dos artrópodes e na parede celular dos fungos. Com relação ao amido, é um tipo de carboidrato que está disponível em grande quantidade na natureza, ocorrendo em quantidade superior ao da celulose. É um carboidrato de origem vegetal,
que é encontrado principalmente em órgãos de reserva, grãos de cereais e raízes. Entre os principais alimentos que possuem amido, podemos citar a batata doce, o trigo, a mandioca, o milho, a aveia e o arroz. O amido é formado por cadeias de alfa-D-glicose, que podem ser lineares, o qual chamamos de amilose, ou ramificadas, amilopectina. Todos os amidos são formados por uma dessas moléculas ou uma associação entre elas. O milho, por exemplo, apresenta aproximadamente 25% de amilose e 75% de amilopectina. Já o arroz ceroso não possui amilose. Esse importante carboidrato ele é encontrado nos vegetais em grânulos de diferentes tamanhos e formatos. Cada grânulo pode apresentar amilose, amilopectina ou uma mistura heterogênea dessas macromoléculas. Nas plantas, o amido atua como uma fonte energética, sendo utilizado normalmente nos períodos de dormência e durante a germinação. Essa substância é considerada a principal substância de reserva nas plantas superiores. As subunidades da amilose estão unidas por ligações alfa-1,4 glicosídica. E os polissacarídeos eles contêm no mínimo 10 e até milhares de unidades de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas. No caso dos polissacarídeos, os animais armazenam excesso de glicose no fígado, em um polissacarídeo conhecido como glicogênio. Os pontos de ramificação no glicogênio ocorrem aproximadamente a cada 10 resíduos. O alto grau de ramificação no glicogênio leva a efeitos fisiológicos importantes. Quando o corpo precisa de energia, várias unidades de glicose podem ser simultaneamente removidas das terminações de muitas ramificações. E aí você tem as ligações alfa-1,6 glicosídica e alfa-1,4 glicosídica. A celulose é um material estrutural de plantas superiores. O algodão, por exemplo, é composto por cerca de 90% de celulose e a madeira contém aproximadamente 50%. Como a amilose, a celulose é constituída de cadeias não ramificadas de unidades de D-glicose. Diferentemente da amilose, no entanto, as unidades de glicose na celulose são unidas por ligações beta-1,4 glicosídica em vez de ligações alfa-1,4 glicosídica. Desoxiaçúcares. São açúcares nos quais um dos grupos hidroxila é substituído por um hidrogênio. Desoxi significa sem oxigênio. A 2-desoxirribose, em que falta o oxigênio na posição C2, é um exemplo importante de um desoxiaçúcar. A ribose 6, o açúcar constituinte do ácido ribonucleico, RNA, enquanto a 2-desoxirribose é o açúcar constituinte do ácido desoxirribonucleico, DNA. RNA e DNA são N-glicosídeos. Suas subunidades consistem de uma amina ligada à posição beta, ao carbono anomérico da ribose, ou da 2-desoxirribose. As subunidades estão ligadas por um grupo fosfato entre o carbono 3 de um açúcar e o carbono 5 do açúcar seguinte. Os adoçantes sintéticos. Para uma molécula de sabor doce, ela deve se ligar a um receptor numa célula da língua, que está associada ao paladar. A ligação dessa molécula faz o impulso nervoso passar da papila gustativa ao cérebro, onde a molécula é interpretada como doce. Os açúcares, eles diferem em graus de doçura, através de um índice de doçura relativa, onde a glicose é 1,
a sacarose é 1,45 e a frutose, o mais doce de todos os açúcares, 1,65. No desenvolvimento de adoçantes sintéticos, devem ser considerados, além do sabor, fatores como toxicidade, estabilidade e custo. A sacarina foi o primeiro adoçante sintético. Foi descoberta em 1878 por Ira Hansen, que é cerca de 300 vezes mais doce que a glicose. Note que, apesar do nome, a sacarina não é um sacarídeo. Por não ter valor calórico, quando se tornou comercialmente disponível em 1885, a sacarina tornou-se um importante substituto da sacarose. A docina foi o segundo adoçante sintético a ser descoberto em 1884. Embora não deixasse um sabor amargo e metálico na boca, como a sacarina, nunca chegou a ter muita popularidade. A docina foi tirada do mercado em 1951, após questionamentos sobre sua toxicidade. O ciclomato de sódio tornou-se um adoçante não nutritivo, amplamente usado nos anos de 1950, mas foi banido dos Estados Unidos cerca de 20 anos mais tarde, em consequência de 2 estudos que pareciam demonstrar que grandes quantidades de ciclamato de sódio poderiam causar câncer de fígado em camundongos. Em 1981, o aspartame foi aprovado pelo FDA, a Agência Americana de Controle de Medicamentos e Alimentos, cerca de 200 vezes mais doce que a sacarose. O aspartame é vendido com o nome comercial de NutraSweets, por conter fenilalanina. Não deve ser usado por pessoas que sofrem de fenilcetonúria. O fato de esses 4 adoçantes sintéticos terem estruturas distintas, todas diferentes das estruturas dos monossacarídeos, indica que a sensação de doçura não é induzida por uma forma molecular única.